vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, já visto ter saído o balanço do primeiro trimestre de 2023. Então vamos trazer toda a situação atual dessa empresa. É uma empresa da área de saúde. Estamos falando aqui da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. E a Qualicorp foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, da minha amiga Bianca Schiavetto. Ô Bianca, que bom ter você conosco, seja bem-vinda, um prazer poder lhe atender. Também quem sugeriu a Qualicorp foi o Denner, grande Denner também, muito legal ter você conosco aqui, Denner. E espero corresponder às suas expectativas. Espero corresponder às expectativas de todos vocês. Mas caso queiram participar do canal, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas para que possamos entender o que é a Qualicorp e como que tudo isso aconteceu, a gente tem que voltar no tempo lá e contar a história de um garoto, José Selipieri Júnior, que desde a criança, adolescente ali, tinha interesse em fazer medicina, o sonho de ser médico também, só que tentou vestibular algumas vezes, acabou não tendo sucesso e acabou sendo vendedor de plano de saúde numa empresa que existia na época, Golden Cross. E aí, só que a venda de plano de saúde era por telefone, e ele tinha um obstáculo, ele tinha uma dificuldade que era um problema de gagueira. Então ele tinha muita dificuldade em vender por telefone devido à gagueira. Então ele optou por vender de porta em porta. E aí, ao vender de porta em porta, ele percebeu que os planos coletivos eles ficavam mais baratos que os planos individuais. Então ele começou a oferecer planos coletivos para empresas, para entidades de classe e começou a ter um sucesso muito grande. E percebeu que havia uma demanda muito grande pelo público classe C, D e E, que não podia pagar um plano de saúde individual. Então, de forma coletiva, o plano ficava mais acessível. E aí ele começou a ser um sucesso de vendas. Tanto que daí no ano de 1997 ele resolveu montar uma empresa dele, que era a Qualicorp, voltada justamente para fazer essas intermediações na venda de planos de saúde de forma coletiva. Então, consequentemente, ele vendia planos mais baratos e conseguia ter um público bem maior. E com isso a Qualicorp começou a crescer. E ao crescer, foi chamando a atenção de fundos de investimentos que começaram a fazer aporte na empresa. Tanto que no ano de 2011, aí a empresa já num determinado porte faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e começa todo um processo de expansão. E a partir daí começa a adquirir também outras empresas relacionadas ao setor, como a Medlink, a Newport e também daí na sequência a corretora Fidelitas. E com isso a Qualicorp foi crescendo. Chega no ano de 2018, aí também com os fundos de investimentos presentes dentro da empresa, o José Selipieri acabou vendendo a participação dele. E vendeu a participação dele justamente para a Redditor. E hoje toda a Qualicorp ela é controlada, né, por alguns fundos de investimentos, como o Prisma Quali, também temos lá o Patria Investimentos e a Redditor, o BlackRock também está dentro da Qualicorp, né? Mas para que a gente possa entender e conhecer o que é essa empresa, que atende a mais de 13 mil empresas e que conta dentro do seu quadro de funcionários com aproximadamente 3 mil colaboradores. Mas para que possamos entender o que é a Qualicorp, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também as informações do primeiro trimestre do ano de 2023. E com os números vamos entender o que é a Qualicorp. Então vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui toda uma base histórica lá desde 2019, são 4 exercícios, para que a gente possa ver ano a ano como que vem sendo o desempenho da empresa, como que ela vem evoluindo ao longo desse período e culminando agora com o dia 31 de março de 2023, com as últimas informações apresentadas pela empresa. Começando lá pelo ano de 2019, a Qualicorp ela tem um ativo total de 3 bilhões 357 milhões de reais. É todo o ativo da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. Repare que aqui dentro do intangível, que nós vamos ter um valor maior, 2 bilhões 140 milhões de reais,
que o que está enquadrado nesse intangível aqui? Os chamados bens de natureza incorpórea, aquilo que não existe fisicamente, porém tem valor econômico. E aqui dos itens principais é justamente a carteira de clientes da Qualicorp, que é registrada aqui como um bem intangível. E temos também aqui uma parcela aqui de ágio nas aquisições que a empresa fez ao longo da sua existência. Então aqui nós temos um valor maior, praticamente 63,8%, são bens de natureza intangível. Já a parte aqui de capital de giro, ativo circulante, são os recursos que a empresa utiliza para movimentar a sua estrutura e gerar a receita e, consequentemente, gerar resultados. Lá em 2019, o ativo circulante totalizava 894 milhões de reais. A empresa fechou com 491 milhões em dinheiro, caixa, banco aplicação, e 207 milhões em contas a receber. Chegando no ano de 2020, a Qualicorp agora é uma empresa de 4 bilhões 406 milhões de reais. E aí nós temos aqui um aumento no capital de giro que vai para 1 bilhão 633 milhões, lá bem no ano da pandemia, e o caixa foi reforçado aqui, fechando em 739 milhões. E o contas a receber subiu para 711 milhões de reais. Daqui a pouquinho a gente vai ver da onde que vieram os recursos para esse impulsionamento da empresa aqui. Em 2021, ela permaneceu estável, com 4.403, e o capital de giro recuou para 1 bilhão 249 milhões, uma pequena elevação no caixa, que fecha com 752 milhões, porém uma redução no contas a receber, que agora totaliza 221 milhões de reais. Chegando em 2022, a empresa agora é de 4 bilhões 512 e o capital de giro recua mais um pouco aqui, fecha com 1 bilhão 197 milhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 710 milhões e aqui também praticamente estável, contas a receber em 232 milhões de reais. Chegando em março, a Qualicorp agora é uma empresa de 4 bilhões 607 milhões de reais. E desse valor aqui, 1 bilhão 326 é capital de giro, é ativo circulante. Melhora o caixa, que fecha com 872 milhões, e aqui mais uma pequena queda com o contas a receber fechando em 216 milhões. Então, o que nós observamos aqui da Qualicorp? Em primeiro lugar, é uma empresa cujo o bem principal dela, praticamente 60% do seu patrimônio, é constituído através de carteira de relacionamento com clientes e também nós temos aqui software, nós temos aqui também o ágio nas aquisições, então são bens de natureza intangível. E a empresa, ela vem aqui de 3.300 para 4.400, 4.400, 4.500, 4.600. Praticamente ela vem aqui num período de estabilidade, aqui numa fase aqui de estabilidade, desde o ano de 2020. E o capital de giro que chegou a bater em 1 bilhão e 600 e hoje está em 1.300 e a empresa mantém 872 milhões de reais em dinheiro no caixa. Agora vamos ver de onde que vem os recursos para esse tamanho da empresa aqui. Todos os recursos que formam uma empresa, eles vêm de dois caminhos: capital próprio, que é o patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total do endividamento. E lá em 2019, o total do endividamento da Qualicorp fechou em 1 bilhão 949 milhões, 58,1%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 58,1%, sendo a maior parte da dívida aqui, ó, no longo prazo. Já no ano de 2020, aí o endividamento aumenta para 2 bilhões 721 milhões de reais, e com esse aumento aqui é que nós vamos observar esse aumento aqui de ativo, de 3.300 para 4.400. Então, praticamente, o crescimento se dá com a utilização de capital de terceiros, que agora fecha com 61,8%. No ano de 2021, a dívida pula para 3 bilhões 128 milhões, e agora o que acontece? Aquelas dívidas que eram de longo prazo, reparem que ela cai aqui para o curto prazo, tá? E o total da dívida agora fecha com 71%. Em 2022, a dívida se mantém aqui praticamente estável, né, com 3 bilhões 155 milhões, e o peso da dívida ela cai um pouquinho para 69,9%, e as dívidas voltam a ser de longo prazo. Chegando em 2023, a dívida total agora é de 3 bilhões 232 milhões, grande parte dela no longo prazo, e a dívida totaliza 70,1% de tudo que a empresa tem. Então a dívida ela vinha com 58, foi para 61, foi para 71, 70 praticamente e 70. Então ela se estabilizou também lá no patamar de 70%. Olhando os resultados produzidos pela Qualicorp, esses resultados são apresentados numa demonstração que acompanha o balanço, que é a demonstração de resultados do exercício. E lá nós vamos ver como que é constituído o resultado de uma empresa, que naturalmente que começa com a venda, com a receita de vendas, que em 2019 era de 2 bilhões.
Em 2020, manteve-se estável em 2 bilhões e 25. Em 2021, uma pequena elevação, 2 bilhões e 96. Em 2022, 1 bilhão 951. E agora, em 2023, em 3 meses do ano, perdão, ela totaliza 457 milhões de reais, o que também nos projeta aqui um faturamento em torno de 1 bilhão e 800 a 1 bilhão e 900. Então, repare que o faturamento da empresa praticamente ele estacionou, né, entre 1 e 900 e 2 bilhões de reais. E os lucros da empresa, que eram de 372 milhões lá em 2019, 395 milhões em 2020, 377 em 2021, então os lucros eles vinham nesse patamar, acima de 370 milhões, e em 2022 o lucro caiu para 101 milhões de reais. E agora, nesse ano aqui, até março, fecha com lucro de 19 milhões, praticamente 20 milhões em 3 meses, né? O que nos projeta aí um lucro de aproximadamente 80 milhões para o ano de 2023. E por que o lucro da empresa vem caindo nesses últimos 2 exercícios aqui? Aí, olhando aqui a DRE, vamos ver que o custo de serviço prestado, que era de 19, 18,4, 20, 22,8, recua agora para 20,3. E as despesas da operação, 52,3, 51,5, 49,3, sobe para 58,7 e agora esse ano vem trabalhando aqui com um volume de despesa em torno de 59,8%. Então, devido a esse aumento nas despesas do funcionamento da empresa, é que ocorreu essa queda nos lucros da Qualicorp. Mas eu quero trazer para vocês aqui como que está a situação financeira da Qualicorp nesse momento aqui, através dos índices de liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, e daí na sequência a liquidez corrente, que mede só o curto prazo. A liquidez geral sai com índice de 56 centavos lá em 2019, 69 centavos em 2020, cai para 47 centavos em 2021, 48 centavos em 2022 e agora fecha com 0,51. Então, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela só tem 51 centavos. Então, quer dizer que ela não tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas. Mas como as dívidas, grande parte delas é de longo prazo, então vamos verificar agora a liquidez corrente, que é o dia a dia da empresa. E ele sai com índice de 1,95 lá em 2019, cai para 1,43, cai para 48 centavos em 2021, sobe para 1,78 e se mantém estável agora com 1,77. Para cada R$1 de dívida que viesse ali, no dia a dia, a empresa dispõe de R$1,77, mostrando que no curto prazo a empresa trabalha com folga financeira. Já no longo prazo, a empresa vai ter que correr atrás de recursos para fazer frente ao seu endividamento de longo prazo. Aproveito nesse quadro aqui e trago para vocês também o endividamento geral da empresa, que vai nos mostrar o tamanho e o comportamento da dívida da Qualicorp. A dívida que era de 58,1% em 2019 sobe para 61,8%, sobe para 71%, cai para 69,9% e agora fecha com 70,1%. De tudo que a empresa tem, ela deve 70,1%. Nesse outro quadro aqui temos alguns índices de rentabilidade, talvez os principais índices de rentabilidade, começando pela margem líquida. A margem líquida quer dizer o quê? Quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela faz. De tudo aquilo que ela gera de receita, ela vai pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, e sobra quanto? 18,6% em 2019, 19,5% em 2020, 18% em 2021, 5,2% em 2022 e agora em 2023, em 3 meses, a empresa vem trabalhando com uma margem de 4,2%. Então, reparem que a margem líquida diminuiu, né, nesses últimos de 2022 para cá, principalmente em função daquilo que nós mostramos há pouco, que foi a elevação das despesas operacionais. Já a rentabilidade do ativo, ela sai com 11,1%, cai ali para 8,9%, praticamente 9% em 2020, 8,6% em 2021 e agora em 2022 apenas 2,2%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gerou um ganho de 2,2%. Já a rentabilidade do PL, nosso terceiro gráfico ali à direita, vai nos mostrar quanto que está sendo ganho dos acionistas que têm ali as ações da Qualicorp nos respectivos anos. 26,4% foi o que os acionistas ganharam lá em 2019.
Em 2020 ganharam 23,5%. Em 2021, 29,6%. E agora em 2022, devido à redução do lucro, devido ao aumento da despesa operacional, o ganho do acionista fechou em 7,5%. Falando em acionistas, nesse quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações da Qualicorp. O valor patrimonial, uma ação da Qualicorp vale R$ 4,84, com base em tudo aquilo que existe dentro da empresa, que é o valor patrimonial. Porém, o valor de mercado é R$ 4,70. Você compra as ações da Qualicorp a R$ 4,70, o que nos dá ali um deságio de 3% na comercialização das ações da Qualicorp, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial. O que vale 1 é vendido por 97 centavos. Então, o deságio de 3%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 12 centavos apenas. A rentabilidade da ação ela cai para 2,55%. E no ano de 2022, a Qualicorp distribuiu a título de dividendos apenas 25 centavos. PIL, preço barra lucro, 39,17. Quer dizer, os acionistas que comprarem as ações da Qualicorp a R$ 4,70 e a empresa mantiver o volume de lucro que ela vem gerando hoje, os acionistas irão levar 39 anos para ter o retorno dos seus investimentos através da aquisição das ações. Reparem que o PIL, quanto mais alto, mais cara é a ação. Quanto mais baixo, mais barata é a ação. Free float, 28,94% das ações estão sendo negociadas livremente no mercado, porque o restante está na mão dos controladores, os fundos de investimentos e entre eles também a Redditor. E o tag along da Qualicorp é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, será garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dos acionistas majoritários. Fecho aqui com esse gráfico extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Qualicorp nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram comercializadas na faixa de R$ 20,80 e caíram ali até o começo de 2019 para R$ 12,90. Entrando em 2019, aí as ações dispararam e aí elas atingem seu melhor valor, batendo lá em praticamente R$ 44 em janeiro de 2020. Quando estava vivendo o melhor momento, nós tivemos a pandemia, aquela queda bem no meio do gráfico ali, é a queda provocada pela pandemia. E aí as ações despencaram para R$ 22. Esboçaram uma reação ainda em 2020, começo de 2021, batendo ali em R$ 35. Só que daí na sequência começou todo o processo de queda livre, né? Pequenas quedas, porém constantes e graduais, até o ano de 2023. Então você vai vendo que o gráfico ali, ele só vai caindo ali com algumas oscilações, culminando agora com uma cotação nesse último dia 12 de maio, quando da gravação desse vídeo, com as ações cotadas a R$ 4,70. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., né? E agora você também já viu o que é a empresa, o que ela faz, que é todo o processo de intermediação de planos de saúde, a administração de planos de saúde, principalmente para empresas e para entidades de classe. E vimos também como que está a situação econômica e financeira da empresa através das demonstrações contábeis. Todas essas demonstrações contábeis, elas são publicadas, elas são obrigatoriamente, elas têm que ser divulgadas pelas empresas, tanto no seu site, antigamente era em jornais de grande circulação, hoje no próprio site da empresa, mas principalmente na CVM. Então, saiu as demonstrações contábeis, elas passam por um processo de auditoria, depois da auditoria, elas são encaminhadas à CVM, a CVM que acaba recebendo em primeira mão essas informações contábeis para depois elas irem para o público. E aí, então, nós buscamos essas informações através do site da CVM, planilhamos aqui, fazemos toda essa interpretação, e essa interpretação você também pode fazer para fazer uma interpretação das demonstrações contábeis. Nós temos lá o nosso curso de análise de balanço para investimentos, onde você vai ver que é muito fácil, muito simples, e a partir do momento que você começa a fazer, você vai ver que é bem tranquilo você conseguir entender uma empresa através dos seus números. Caso queira participar, e será um prazer ter vocês conosco,
O curso ele tem um custo muito baixinho e o link de acesso à plataforma Hotmart está na descrição desse vídeo aqui. É só clicar ali, e tanto o curso de análise de balanço como também o curso de valuation, e você pode aprender a fazer todo esse processo de interpretação. E aí, ao saber interpretar as demonstrações contábeis, entender o que os números querem lhe contar, aí fica mais fácil de você tomar a sua decisão se vale a pena, se não vale a pena investir numa empresa. E, consequentemente, fazer seus investimentos sempre de forma consciente, de forma segura, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de ganho. E só assim poderá construir seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.